Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30, nós vimos que Paulo tem uma alegria no sofrimento, nas circunstâncias adversas, nas dificuldades. E nós vimos que ele tinha, mesmo em toda a incerteza das circunstâncias que ele estava na prisão, esperando o julgamento por Nero, ele tinha uma certeza de que, pela vida ou pela morte, ele estaria ganhando no final. Ele estava numa situação de vantagem, win-win. Ele ia ganhar de qualquer jeito, porque o alvo da vida dele era engrandecer o Senhor Jesus. E Jesus ia ver que isso acontecesse, através de uma forma ou de outra. No final, ele seria vitorioso em Jesus. Mas ele ainda estava no meio, dessa incerteza, e ele agora fala muito mais da batalha, não só dele, mas também dos irmãos lá em Filipos. E qualquer um de nós, é óbvio, a gente sabe disso, quando a gente passa por circunstâncias adversas, é uma batalha, a gente fica lutando. E a gente luta às vezes só por mais um dia, só para passar mais um dia, pela sobrevivência, para manter um pouco a esperança viva, para ficar encorajado, é só continuar. Parece até um combate como no ringue, E a gente tem round 1, round 2, a gente passa por semana por semana às vezes, e a gente sente várias pressões de dentro e por fora, E é uma batalha por isso, porque vem de todos os lados. Por dentro a gente tem as incertezas, A gente tem os altos e baixos das emoções, a gente tem dúvidas, a gente tem questionamentos, condenação talvez com que a gente está lutando. E depois vem as coisas por fora também, De fato, tem pessoas na nossa vida que dificultam, a nossa situação. Tem adversários, tem perseguição, tem sofrimento físico na nossa vida. E a gente às vezes se pergunta qual a dimensão espiritual por trás das coisas, Porque a gente sabe que sempre existe esse componente, Existe esse elemento por trás. Porém, a gente também não vai espiritualizar tudo, O diabo está por trás de tudo, tudo que acontece na vida, toda doença é o diabo, tudo que, falta de dinheiro é o diabo, Toda briga é o diabo. A gente é maduro o suficiente para saber que nem tudo é fonte, direto do inferno. Mas quantas circunstâncias têm uma fonte espiritual por trás? E se você está no meio dessa batalha, é até difícil dizer, Eu não sei o componente disso, Não sei até onde vai. No final, nós vivemos num mundo caído, Então, tem tempestades, tem ventania, que quebra coisas, tem acidentes, tem coisas, que as pessoas não se entendem, Tem terremotos, tudo mais, coisas quebram, Não fez manutenção do seu carro, então uma hora vai quebrar. Tem coisas que acontecem porque estamos nesse tipo de mundo. Nós não somos perfeitos, Às vezes nós somos a própria causa, Nós podemos até causar situações desagradáveis para nós mesmos e para outras pessoas. Mas a circunstância, tendo uma causa espiritual ou não, com certeza o diabo fica muito feliz se nós ficamos desencorajados, Se nós ficamos cabisbaixos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, é quando ele vibra, Aí ele vai achar alguma brecha mesmo para se aproveitar disso. Ele é um aproveitador, Ele aproveita de cada dificuldade que a gente passa para fazer disso uma tempestade espiritual. E talvez não seja nem essa dimensão da nossa vida, Não é o nosso fim, não é tão ruim assim, Mas ele pode parecer que seja, pode parecer a coisa que, como se fosse muito pior. Se a gente pensa em Jó estava passando por muitas dificuldades, mas ele nem ele sabia a dimensão das coisas espirituais por trás. Ele não sabia o que estava escrito em capítulo 1 e 2 do seu livro, do livro que tinha o seu nome. Ele não sabia dessa conversa entre Deus e o diabo. Ele não sabia que Deus até deu permissão para essas coisas acontecessem, mas que Deus tinha colocado um limite, que o Satanás não podia passar.
E aí quando ele perdeu seus bens, seus filhos e até a sua saúde, né? O que ele falou? Ah, foi o diabo que fez isso. Sabia que, né, o diabo está por trás de tudo. Ele não fala assim, né? Ele fala, o Senhor deu, o Senhor tirou. Em tudo ele não pecou, mas louvou o Senhor. Falou, louvado seja o nome do Senhor. Ele podia ter tido uma ideia, né, de que o diabo estava se aproveitando, né, dessa situação, mas ele falou, é diante do Senhor, Deus deu, né? Eu não vou receber toda a situação do Senhor, seja boa, seja mal aos meus olhos, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo sabia que os filipenses também estavam passando por perrengue, né? Estavam em batalha. Ele queria encorajar esses irmãos no meio da batalha. Ele ia falar, eu tenho alegria no meio da batalha. Vocês estão na mesma batalha, eu quero que vocês tenham alegria. Então eu vou passar algumas diretrizes para vocês. Eu separei para a gente em 5 pontos. O primeiro, no versículo 27, é o nosso testemunho. O nosso testemunho importa, é importante na batalha. Ele fala assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer que eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Ele fala, não importa o que aconteça. Acontecem muitas coisas, né? Não é o mais importante. E até agora, Paulo só tem falado sobre as circunstâncias dele, né? As circunstâncias difíceis. Como ele tinha alegria acima dessas circunstâncias, como Deus estava usando essas circunstâncias para produzir coisas boas, né? Até a guarda do palácio estava ouvindo, né? Irmãos ficaram encorajados, então Deus estava usando essas circunstâncias para coisas boas. Só agora ele começa a mencionar as dificuldades que os filipenses também tinham. E de fato eles também passavam por vários problemas. Um grande problema que a gente entende de trás para frente é que tinha um problema de desunião. Tinha 2 irmãs brigando, não estavam se dando bem, a Evódia e a Sintique, nós vamos conhecer elas lá no capítulo 4, e provavelmente a igreja começou a tomar lados, né? Ah, a gente está do lado dela, não, a gente está do lado dela, e de repente, né, não tenha sido tão ruim ainda, mas o inimigo estava começando a achar uma brecha. E pela estratégia dele, né, vamos dividir e conquistar, né? Ele estava começando a entrar nessa igreja. Mas tinha outros problemas também que tinham mais a ver com o sofrimento físico. Porque naquela época o imperador romano começou aquele culto a ele, a veneração, né, da pessoa do imperador. E ele estava dando para si mesmo os títulos de Senhor e Salvador. Então começava ali você ir no templo, né, queimar incenso para, né, o imperador e dizer que ele é o Senhor e Salvador. O cristão de verdade, né, não poderia fazer isso. Então começaram ali as perseguições também por causa dessa veneração do imperador romano. Muitas coisas diferente do que a situação que Paulo estava passando. E cada um tem a sua luta, a sua batalha pessoal, o seu conjunto de circunstâncias adversas, que cada um para si pode dizer, bom, isso daí já tem o potencial para tornar a minha vida miserável, né? Mas Paulo sugere para nós, não importa o que for, não importa o que aconteça. Paulo poderia falar, eu sinto muito, né? Eu não gosto de ver você sofrendo, né? Se eu pudesse, faria alguma coisa, né? Eu estou orando por vocês e você deve estar sofrendo bastante, sim, mas não é isso que é o mais importante. Se não forem essas as circunstâncias, teriam outras, né? Se não tivesse esse conjunto na sua vida agora, seria outra, mas não importa o que exatamente é. Importa como você responde a essas circunstâncias, como você lida com essas circunstâncias atuais. E ele fala, como está o seu comportamento? E na NVI a tradução é muito boa, porque ela nos traz a ideia, versículo 7 no começo, né? Exerçam a sua cidadania de maneira digna. Isso está embutido nessa palavra no original, não apenas
como você se comporta, mas como você vive como cidadão. A gente vai ver, claro, mais tarde, em Filipenses 3:20, esse versículo que fala que a nossa cidadania está nos céus. Né? Nós somos cidadãos do céu. Então, a ideia continua voltando nessa carta, que fazia muito sentido também para os irmãos em Filipos, porque eles realmente eram uma colônia romana. Eles eram cidadãos romanos, simplesmente por terem nascido naquela cidade. Né? Então eles tinham privilégios, tinham muitos direitos que outros só sonhavam, né? Que outros pagavam uma quantia muito grande de dinheiro para comprar esse direito. Paulo também tinha, né, por nascimento, e os filipenses também. Por simplesmente nascer naquela cidade, tinham muitos privilégios. Por quê? Só porque alguém tinha vencido uma batalha muito importante naquela cidade muito tempo atrás. Para quem gosta de história, né, foi 42 a.C. que Marco Antônio e Otávio, que mais tarde seria Augusto, né, o imperador, venceram Bruto e Cássio, aqueles que assassinaram Júlio César. Né, foi 42 depois de Cristo. Por causa dessa batalha, né, aí ficaram ali alguns soldados naquela cidade com o direito, né, de ser cidadãos humanos, e depois todos que nasceram posteriormente tinham o mesmo direito. E Paulo já nos lembra no começo, nós somos cidadãos do céu. Por quê? Porque alguém ganhou uma vitória muito tempo atrás. Milhares de anos atrás, alguém ganhou uma vitória muito importante, nós não fizemos nada para ganhar essa vitória, nem tínhamos nascido ainda, né? Nem estávamos pensando em nada, e agora nós temos a cidadania do céu, por causa da vitória de Jesus na cruz. Porque nós cremos nessa vitória que é suficiente para nós. Porque pela fé nós recebemos o presente desses privilégios. E da mesma forma como Filipos, milhares de quilômetros de Roma, né? Essas pessoas tinham o mesmo direito de alguém que nasceu em Roma, nós também, né? Estando ainda muito longe do céu, não chegando ainda lá, né? Temos os mesmos direitos. Somos cidadãos do céu. Temos os privilégios de alguém que de fato é lá no reino dos céus. E Paulo fala, nós devemos viver de forma digna dessa cidadania. Mesmo não estando lá, mesmo estando longe, mesmo ainda passando por vários perrengues aqui na terra, já somos cidadãos dos céus. Então, as pessoas olham para nós, né? E as pessoas querem saber como nós estamos vivendo nessa terra, mas como cidadãos dos céus. Como as circunstâncias adversas mexem com a gente e como a gente lida com elas. Qual a diferença que o que faz na nossa vida, tendo um relacionamento com Deus, mas enfrentando tais coisas? O que a nossa fé em Deus está fazendo de diferença nessa hora? Essa fé é real? Nós passamos de alguma forma diferente por essas situações. As pessoas querem ver cristãos de verdade, não só de bom tempo, né? De bonança, de tranquilidade, porque aí todo mundo olha falando, se for assim, eu também passo tranquilo, né? Mas agora essa pessoa perdeu isso, está sofrendo aquilo, tem a saúde precária assim. E as pessoas querem e precisam ver como cristãos lidam com crises. Porque o maior testemunho que Deus dá através da nossa vida é nas adversidades. Quando Ele mostra que Ele é poderoso demais para nos ajudar, que Ele é fiel, né, para nos conduzir por esses momentos. E quando Ele mostra que não é pela nossa força, mas que o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando as pessoas percebem, o Silvio por si jamais passaria por isso, né? Dorival não vai conseguir. Mas espera aí, como que ele está conseguindo? Como ele passou por essa? Né? Tem algum segredo, né? Qual é a sua? Né? O que você tem a dizer a respeito disso? E Paulo fala, é independente. Se eu estiver com vocês, né, podendo acompanhar, podendo conversar com vocês, ou na minha ausência,
é com vocês e o Senhor. Vocês precisam viver essa de cidadania de forma digna simplesmente por causa de Jesus. Você pode ter uma família que te apoia. Você pode ter uma igreja maravilhosa que você, né, se sente em casa, te apoia também. Você pode estar com os irmãos, né, o tempo todo, ou um pastor que está ao seu lado, um líder que, né, você sabe que ora por você, ou talvez não tenha nada disso. Mas a nossa responsabilidade é diante de Jesus, que nos chamou em primeiro lugar. E o maior sermão não é nunca a pregação em palavras, né? Mas aquela vida que cada irmão, né? Não precisa ser pastor, não precisa ser líder, que cada um de nós vive de forma consistente e digna do Evangelho de Jesus. Será que a nossa confiança em Jesus é real? A nossa esperança é viva? A nossa esperança realmente se baseia nas promessas de Deus? Outros podem ver que nós somos cidadãos do céu e não apenas mais um número, mais alguém que, né, vai morrer, vai ser comido por bicho e não vai contar. Não, nós vamos viver para sempre com o Senhor Jesus. E isso já vai se mostrar hoje, como nós estamos enfrentando as nossas dificuldades. Então ele fala, o testemunho importa, mas em segundo lugar, a unidade também importa. A segunda parte do versículo 27 falou assim, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Como o cidadão se comporta, como ele vive. 2 pontos aqui, permanecendo firme num só espírito. E esse espírito, além de ser, né, de coletivo, de estar todo mundo na mesma mentalidade, tem a ver com o nosso Espírito Santo. O cidadão depende do Espírito Santo, que não apenas traz a união, a unidade, né, no corpo, mas também nos capacita. Ele é o poder em nós. Nós não vivemos por nós mesmos. Você que nasceu de novo, você não depende apenas daquilo que você tinha por nascimento natural, mas você teve um nascimento espiritual. Quer dizer, o Espírito Santo veio habitar em você e agora você tem uma fonte sobrenatural de poder. Você não é mais a mesma pessoa, só dependendo das suas habilidades físicas, né, e naturais, ou da sua esperteza e experiência ao longo dos anos para dar um jeito em qualquer situação, né, e manobrar e se livrar de algumas. Não é aquilo que a gente tem para se depender, para depender disso. Mas o próprio Deus habita em nós e Ele nos capacita tanto o querer, né, como o efetuar. O querer, o fazer, né, o crer, além do que nós podemos imaginar. O inimigo vem para nos tirar dessa posição de dependência. Ele quer que a gente dependa de nós mesmos, né, para que a gente volte, né, no tempo para ser aquela pessoa que sabia se, né, esquivar, né, dar um jeito e depender de si mesmo. Então a gente precisa se lembrar de que o mundo às vezes nos dá alguns conceitos que parecem espirituais, mas não são. Né? Todo mundo já ouviu as frases, Deus ajuda quem madruga, né? Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Então a gente tem que correr atrás, né? Quem não trabalha não come, isso é bíblico. Mas você pode pegar isso e pensar que agora está contigo. Agora depende de você. E no momento que a gente pensa isso, o diabo está ganhando, porque a gente vai ficar com medo, porque eu não sou suficiente para todas as coisas que eu passo, jamais. A gente vai ficar preocupado, a gente vai ficar impaciente, ansioso. Imagina se você pudesse ajudar a Deus em alguma forma, de alguma forma, em alguma coisa. Ele pararia de ser Deus. Imagina um super-herói, sei lá, super-homem. Se você chega, e Jesus é o nosso super-homem, né? O nosso super-herói, em quem a gente pode se, né, apoiar, confiar. Se você chega no super-homem e fala, deixa eu arrumar a tua capa, né? Deixa eu dar um jeito aqui,
cortar um pouco para você voar melhor. Ele não seria mais super-homem, que pode tudo, né? No momento que você pode ajudar Deus de alguma forma, alguém que é onipotente, ele para de ser onipotente, ele não precisa da nossa ajuda. Ele nos chama para fazer uma parceria com Ele, mas Ele não necessita da nossa ajuda. Ele é independente, né? E nós não somos, nós somos dependentes dEle. Então essa é uma brecha, né, que a gente pode dar, depender de nós mesmos e não do Senhor. Mas Ele também fala, eu quero que vocês, como cidadãos, lutem unânimes pela fé evangélica. Então, o alvo é o Evangelho. Nós temos isso como alvo final, nós lutamos pela fé evangélica. A crença é essencial que todos nós compartilhamos, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados, para fazer a gente filhos de Deus. Então, nós lutamos ali nessa esfera, né? E a gente fica muito olhando para as coisas que estão na pauta. Claro que a gente luta pela nossa família, pela nossa saúde, né, para ter uma renda suficiente e tudo mais, mas não é só isso. Nós representamos Jesus, nós carregamos o nome dele, então nós também lutamos pela fé evangélica. E no final, ele nos comprou com o seu sangue, né? Isso é o pacote, né, da fé evangélica. Ele nos comprou porque Ele morreu na cruz e nós somos seus. Isso é um pensamento que pode nos encorajar. Que Ele nos comprou por completo. Ele nos quis por completo, inclusive todos os seus problemas. Aí eu falo, mas se Jesus soubesse de tudo que eu, né, ia dar de problema para Ele, Ele teria pensado 2 vezes, não? Mas Ele já sabia de tudo antes do começo, né? Ele já falou, eu já conheço o pacote completo, né? Aquele conjunto todo, mas eu quero você mesmo assim, né? Ele te quis mesmo assim, mesmo com todos os seus problemas. Então Ele se responsabilizou voluntariamente, né, para ficar com você, com toda aquela carga que você traz para Ele. Se Ele quis, se Ele desejou, se Ele aceitou, como Ele não vai cuidar de todas aquelas coisas também que você passa hoje? Ele vai cuidar, com certeza. E nós não lutamos sozinhos, que Ele fala unânimes, quer dizer que tem um coletivo, tem mais pessoas ao nosso redor. E isso traz, de novo, o contexto, né, de um dos problemas que era a desunião ali na igreja. E a gente entende, bom, é uma luta, mas nós não precisamos lutar sozinhos. Tem irmãos ao nosso lado. E a gente não pode deixar que nada divida o corpo de Cristo, a não ser uma heresia, né? A não ser um falso irmão, que não seja irmão. Mas que nada impeça a luta que cada um tem lado ao lado com os irmãos. Porque o que o inimigo também gosta de fazer é a divisão, né? É fazer de tudo para que qualquer coisa que não seja essencial divida o corpo. E aí muitas situações podem surgir. Muita suspeita um do outro, ressentimentos, conflitos pessoais, né? E tudo isso pode dividir. E Satanás vai fazer de tudo para que um não fale mais com o outro, para que a briga continue, para que haja desprezo, para que a comunhão seja cortada uma vez por todas. Mas será que foi algo essencial que estava na pauta? Ou foi algo não essencial? Não deveríamos nos dividir, né, ou partir e cada um ir para o seu canto por causa de coisas não essenciais. Ele fala, vamos fazer isso unânimes, lutar. E no original traz a ideia de atletismo, de atletas que competem, né? Então, como atletas, vamos lutar como um time, porque nós estamos no mesmo time no final das contas. E uma coisa para quem gosta de línguas, né? No grego, Paulo usa bastante o sufixo, a palavrinha que vem antes da palavra, que é sum, que quer dizer com ou juntos. Então, aqui ele fala com, né,
lutar com alguém, lutar junto com alguém, o sun atleu, como atletas. Porque a gente precisa considerar isso como um esporte de time. Você não está aqui jogando golfe sozinho, né? Você está jogando futebol, vôlei, sei lá. A gente depende um do outro também para que isso dê certo, para que a gente marque um ponto. E no final não importa quem está mais proeminente, quem no final marca o gol, né? A cesta, o que for. Tem às vezes as pessoas que estão mais nos holofotes e a gente não pode se distrair com as pessoas que gostam, né, de estar nesses holofotes. Mas é importante que o time todo ganhe. É importante que a gente tenha o espírito de equipe, que no final nós estamos no mesmo time. Não estou nem falando nós aqui, mas nós, todos os cristãos aqui na Baixada Santista, todos, né, que seguem o Senhor Jesus no mundo inteiro. Vamos lutar nessa batalha e de forma unânime. Se eu estou entendendo, a cidade de Filipos, ela foi uma cidade fundada depois de batalhas de conquistas. Pelo que eu estou entendendo, essa cidade empresta aos seus moradores um certo espírito de arrogância, de querer fazer, realizar, conquistar, tudo mais. Eu penso que eu estou na cidade certa, porque eu sou santo e moro na cidade de Santos, onde tem mais de um, né? Sim. Mas, de certa forma, essa pseudo-santidade pode me emprestar uma arrogância de ser um santarrão e não ser amoroso. Não ser uma pessoa de fato aberta à fé. É mais ou menos nesse contexto que está indo não estou falando muito do orgulho deles, não tinha isso na mente, né? É mais em relação à batalha espiritual por trás também, né? Que a gente pode cair na dependência de nós mesmos, né? Na luta contra os irmãos, mas o orgulho com certeza é um aspecto muito grande, né? Que o próprio Satanás vai usar como grande brecha, né? Para dividir muitos, né? Então, com certeza, tem muitos irmãos, muitas igrejas aqui que não vão junto, que não trabalham um com o outro por causa de orgulho, né? E isso, com certeza, pode ter acontecido também em Filipos, né? Porque eles podem ter falado, nós somos cidadãos humanos, né? Vocês não, né? E a pessoa que é cidadão do céu e orgulhoso disso, é questionável se realmente entendeu essa questão de o que é ser cidadão do céu, né? Que é um privilégio, mas não fizemos nada para isso, né? Como vamos ser orgulhosos disso? Um presente de Deus. E a gente ainda vai chegar num presente também, porém o próximo ponto, agora o que é importante nessa batalha é resistir também. E agora a gente vai entrar mais na questão espiritual, versículo 28. Ele fala, né, de lutando sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Aqueles que se opõem, então vários inimigos, né? E cada um pode pensar, nossa, quem são os inimigos que eu tenho? Mas Paulo também nos alerta em outro lugar que nós não lutamos contra carne e sangue, né? Não é a pessoa da sua frente que é o seu inimigo. Porém, o diabo pode estar usando, né, alguém na sua frente para se opor. Mas no final, nós só lutamos contra o diabo e os seus anjos caídos. Mas qual é a estratégia que ele sempre e em primeiro lugar segue? Ele fala aqui, Paulo, sem de forma alguma deixar-se intimidar. É isso que o Satanás segue, né? Essa linha, intimidar. Ele quer colocar medo, pânico em você, te paralisar por causa de medo. 1 Pedro 5,8 fala, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o rugir mesmo, né, de um leão intimida, né? Espanta a gazela ou o que for, né? Mas na natureza não é o leão que faz a caça, são as leoas, né? Ele manda as mulheres para caçar e ele talvez nem consegue se movimentar direito, né? Já tem artrose aqui e ali, mas o rugir intimida, né? Então a presa corre. E da mesma forma para nós, né? O rugir coloca medo. As circunstâncias ao nosso redor e as dimensões que elas tomam podem acabar com a gente, né? Na nossa mente. Mas não quer dizer que o diabo é tão poderoso assim, mas pode intimidar, pode espantar. As circunstâncias externas podem dar medo, né? A perseguição, o sofrimento físico, né? Ameaças que alguém sofre. Mas o diabo não precisa estar por trás de todas as circunstâncias ruins. Porém, ele pode usar todas para nos intimidar, para nos paralisar de tanto medo. Mas o que Pedro nos disse? Eu li aquele versículo, né, do leão que rugindo em 1 Pedro 5:8. Logo no próximo versículo ele fala: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. E Tiago 4:7 também ecoa essa ideia: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então Paulo fala, né, sem de alguma forma deixar-se intimidar. Você vai ser intimidado, você vai ser, né, ameaçado, você vai passar por várias coisas que podem te paralisar, mas vamos resistir, né? Até um certo exercício, né, espiritual, você parar e falar, não, eu não vou deixar essas coisas me empurrar mais no canto. Eu vou resistir, eu não vou sair desse lugar que eu estou seguro em Jesus, eu vou me posicionar e ceder mais nenhum passo. Eu lembrei de um exemplo muito bom dos homens fortes e poderosos de Davi, né, em 2 Samuel 23, tem aí vários e os grandes atos, e no versículo 12 de 2 Samuel 23 fala de Samá. E ali diz que Samá tomou posição no meio da plantação, que era de lentilhas, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então, um homem que estava num lugar aparentemente insignificante, né? Para que você vai defender uma plantação de lentilhas, né? Se tem uma cidade, talvez, com crianças e mulheres, né? Mas ele ficou ali, era provavelmente um lugar importante, né, naquela época, ou talvez não, mas ele falou, eu não vou sair daqui, né? Isso pertence à nossa nação, a Israel, isso pertence ao Senhor, eu não vou sair desse lugar. E ele tomou posição, defendeu, e o Senhor concedeu uma grande vitória. Talvez a gente considere a nossa situação e a situação de vida não tão significante para o reino de Deus, né? E as circunstâncias que a gente passa não tão significantes. O que eu estou fazendo aqui, né? Ganhando dinheiro para sobreviver, né? Indo trabalhar todo dia, o que tem a ver? Mas para o Senhor é importante, porque você é importante. Então, nas circunstâncias que Deus te deu, toma posição e fala, eu não vou ceder mais. É essa plantação que o Senhor me deu, né? É essa família que Deus me deu, eu vou lutar por aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu vou manter essa posição e resistir. Resistir às intimidações do diabo e às ameaças. E o resultado, resistam ao diabo e ele fugirá. Ele vai fugir. E Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que para os inimigos é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Quando o inimigo vê a nossa resistência, que a gente toma uma posição, ele já consegue prever a sua derrota, né? Porque ele não pode fazer mais nada do que intimidar a gente, né? É isso que ele pode fazer, mas uma vez que ele tem que fugir de nós, cada vez ele é lembrado que a derrota dele vai ser final também, né? Vai chegar o dia dele que
todos vão zombar dele, né? Que haverá uma destruição final. E para nós podemos prever a nossa vitória final. E isso pela parte de Deus, porque Ele luta por nós, né? Ele luta as nossas lutas. Nenhuma provação vem, nenhuma circunstância vem para a nossa destruição, mas tem algum propósito rumo à salvação, rumo a aperfeiçoar aquilo que o Senhor começou em nós. O quarto ponto está no versículo 29 agora, e talvez mais difícil para entender, o sofrer é também um privilégio. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nossa fé, crer, é um presente. Deus nos deu esse presente de poder confiar nele e de poder crescer cada vez mais, porque na medida em que a gente conhece o Senhor, sabemos como Ele é. Podemos ter mais confiança, porque Ele é fidedigno, né? Podemos saber mais como Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Isso é um privilégio. Mas o sofrer, como que o sofrer é um privilégio? Com certeza não é um presente, não é um privilégio sofrer porque você fez algo errado, né? Obviamente não tem nada a ver. Se você sofre por causa de desobediência é uma coisa, mas sofrer por Jesus é outra coisa, porque Ele sofreu por nós em primeiro lugar, sem ter feito nada errado. Tomou sobre si todos os nossos erros, né? Tudo que a gente fez de errado. Então, o mínimo que a gente pode fazer nesse mundo também é sofrer um pouco por amor a Ele, por tomar uma posição por aquilo que é certo, por, né, defender a verdade, por se posicionar e se associar com Ele como Senhor e Salvador. Não negar Jesus através dos nossos atos. Não, nunca vi esse homem. Não conheço Ele. Não, eu sou sim, eu sou um cristão, né? Eu sigo o Senhor Jesus. Ele é vivo. E a gente participa da comunhão dos seus sofrimentos. Obviamente numa escala infinitamente menor, mas também sofremos aqui por amor a Ele. O que Ele prometeu, inclusive, para nós. Mas se vem pela mão de Deus, esse é um outro privilégio que a gente tem. Se vem pela mão dEle, por permissão dEle, nós podemos confiar que Ele sabe o que faz. Que não vai ser maior do que nós podemos aguentar. E, aliás, isso mostra que Deus confia tanto em nós que Ele acredita que a gente vai passar por essa. Se Ele permitiu, Ele já sabe que a gente é capaz. Ele nos julga capaz, Ele acredita que nós vamos passar por esses sofrimentos. Então, mesmo que para nós, no momento, possa parecer algo que é acima da nossa capacidade, né? Acima daquilo que a gente pode aguentar, é um privilégio ser considerado digno, né, desse conjunto de sofrimento por Deus. É um privilégio Deus olhar para nós e falar: não, meu filho, eu sei que você consegue passar por isso. Não vai passar sozinho, né? Estou com você, mas eu deixei isso acontecer por um propósito e você vai conseguir. Um comentarista disse: o mestre escolhe minuciosamente os ramos que vão aguentar a faca. Então é um privilégio ser considerado digno, você é um ramo digno desses sofrimentos. Para você pode parecer muito além do que você pode aguentar, mas o mestre já falou, a faca só vai para o ramo se ele aguenta. Então as circunstâncias jamais são uma punição de Deus, mas sim uma ferramenta na mão dele para o nosso bem. Eu acho tudo bem dizer no momento, né, de que você está na fornalha, chega, né? Deus, já deu, né? Deus, me tira daqui, tira essas circunstâncias. Não estou gostando nada disso. Mas também ter a humildade de falar: mas se o Senhor tiver um outro plano, eu quero me render. Né? Quero me render ao teu plano e o que envolve, né, esse plano na minha vida. E por final, o quinto ponto: você não está
sozinho e você não é o único que sofre. Versículo 30. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. No final, nós estamos todos no mesmo combate, estamos no mesmo barco, né? Temos a mesma luta pela fé evangélica contra o mesmo inimigo espiritual, né? Os mesmos poderes espirituais, e nós não estamos sozinhos. Mas Satanás quer que a gente se sinta sozinho, que a gente se sinta isolado, que quer que a gente pense que a nossa situação é única, né? Não tem ninguém no mundo que esteja passando pela mesma coisa, nem chega perto. Mas, para citar mais uma vez 1 Pedro 5,9, que fala de resistir, olha como Pedro continua: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. E agora vem, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não é único, a sua situação não é única. E você não é um caso especial. Às vezes, Satanás vira o jogo e faz a gente pensar que Deus deu promessas para todo mundo, mas meu caso deve ser um caso especial em que essas promessas não se aplicam. Eu devo ter feito alguma coisa, né? Deve ser de alguma forma diferente dos outros e não se aplica a mim. Se você é cristão, todas as promessas se aplicam a você também, né? Mas Satanás quer que a gente não pense assim, que por alguma razão é diferente. Mas eles sabiam que Paulo estava passando por dificuldades. O que será que eles viram em Paulo? Viram uma batalha, e uma batalha espiritual. Eles viram, na época lá em Filipos, que ele expulsou aquele demônio daquela escrava, né, daquela menina, e depois foi preso. Então tinha um elemento espiritual. Naquele momento, né, que Paulo escreve, também estava preso de novo. Então sofreu fisicamente, sofreu emocionalmente por pregar Jesus. E ele fala, vocês têm o mesmo combate. Não estão presos, mas estão passando pela mesma agonia. Essa é a palavra aqui no original, o combate, agonia. Porque todos nós enfrentamos a mesma agonia de viver de forma digna do Evangelho, nas nossas circunstâncias, no nosso conjunto. Às vezes é mais físico, às vezes menos, às vezes é mais emocional, às vezes menos, né? Cada um de forma um pouco diferente, mas a agonia, né, o combate é a gente continuar vivendo de forma digna do Evangelho, juntos, como um time, né? Realmente sabendo que as pessoas estão olhando para nós, o nosso testemunho também importa, mas Deus vai dar graça em todas as formas. Eu até creio que, como já teve muitos mártires, né, ninguém está pronto para morrer para Jesus, né? Até os mártires, quando escrevem alguma coisa, né, ninguém fala, eu vou agora morrer. Mas naquele momento, quando acontecer, eu creio que Deus dá a graça para passar até por esse tipo de sofrimento. Amém. Então a gente não sabe, né, vamos dizer, do que nós somos capazes em Jesus até que chegue o momento, até que chegue o ponto. Então as coisas que a gente passa hoje, talvez a gente não se vê capaz, mas antes que piore, né, Deus vai nos dar a graça, né, esse up para poder enfrentar. Então nós podemos ter alegria no meio da batalha, assim como Paulo também teve. Porque nós não estamos sozinhos, mas fazemos parte de um grande time. E Deus sempre tem um propósito gracioso. Mas não vamos esquecer de resistir o inimigo também, que existe, né? Não ficar com medo, mas sim confiar no Senhor.